Beleza. Vou colocar em tela cheia agora. Pronto. Agora, por aí tá tudo certo. Então, pessoal, repetindo, tá? O assunto de hoje é números e operações básicas. Meu nome é Jadson César, né? Faço parte do PETS Tecnologia. Faço engenharia de computação, estou no quarto período. Qualquer dúvida, por favor, abram o microfone, beleza? E é isso. Então, pessoal, para que a gente inicie, tá? O assunto do conteúdo de hoje é números e operações básicas, tá? Então, de antemão, a gente vai entender o que é um número. Então, temos aqui uma definição, tá? Número é um conceito matemático básico utilizado para caracterizar a contagem, a ordenação ou a medição. Ou seja, dentro dessa reunião tem a quantidade de pessoas, então essa quantidade a gente pode contar, poderia ordenar pela ordenação, pelas primeiras pessoas que entraram, por exemplo, tá? Ou então medição. A medição poderia ser o tempo de duração da aula. Entendeu? A gente também pode medir o volume. E tudo isso pode ser caracterizado a partir de um número. Beleza? Então, vamos para o segundo tópico agora. A apresentação dos números é feita através de um numeral expresso por sons ou escrita. E os algarismos correspondem à simbologia numérica. Exemplo, o número 123 possui 3 algarismos. Então, pessoal, então os números eles podem ser expressos por sons. Quando eu falo o número 1, quando eu falo o número 2, 123, eu estou expressando o número a partir do som. Quando eu escrevo o número 123, eu estou expressando ele na escrita. Já algarismos, por exemplo, a palavra sons. A palavra sons tem algumas letras. A palavra ela é feita a partir de letras. Então, no número, cada algarismo seria uma letra do alfabeto. Então, eu fazia ao alfabeto. E, como tem aqui no exemplo, o número 123 possui 3 algarismos. Quais são eles? O 1, o 2 e o 3. Beleza? E, segundo o terceiro tópico, para Pitágoras, filósofo e matemático da Grécia Antiga, os números constituem o princípio de todas as coisas. Pitágoras, muito parceiro meu, muito amigo. Para quem não conhece Pitágoras, ele viveu em torno dos 500 anos antes de Cristo, tá? Eu posso até ter uma aparência de velho, mas nem tanto. E, próximo tópico. A ideia de número foi construída ao longo da história. Desde a pré-história, a necessidade de contar e medir fez parte das atividades do homem primitivo. Então, os números eles estão nas nossas vidas muito mesmo da gente nascer. Tá? Então, lá na época do homem primitivo, eles precisavam de números para contarem e medirem as coisas do dia a dia deles, né? E por volta dos anos 3500 a.C., os egípcios criaram o próprio sistema de contagem e escrita. A base da numeração egípcia era decimal. Então, a base que a gente utiliza hoje dos números, ela é decimal, certo? E foi desenvolvida 3.500 anos antes de Cristo. Então, já faz um tempinho, né? Outros tipos de números são tão antigos quanto os dos egípcios. Foram criados para facilitar a tributação e a agricultura pelas civilizações. E
os hindus inventaram um sistema de numeração por volta do século VI e foi difundido pela Europa Ocidental, provavelmente através dos árabes. E esse sistema arábico são os algarismos que utilizamos hoje. Então, o número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente foram algarismos inventados pelos hindus e difundidos provavelmente pelos árabes. E agora, esse rapaz aqui, ó, esse nome muito de ser pronunciado e escrito, ele foi um matemático árabe que descreveu a possibilidade de escrever ou representar qualquer número utilizando apenas 10 símbolos. Que símbolos são esses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 0. Do 1 até o 9 tem 9 algarismos e com o 0 possui 10 algarismos. Qualquer número após isso, ou antes, pode ser representado a partir desses algarismos. Por exemplo, o 11, ele é representado por 1 e depois 1. Não existe um outro símbolo além desses 10. Beleza? Agora, conjuntos numéricos. Até o momento, a gente entender, a história era mais por curiosidade. Beleza? Então, falando sobre os conjuntos numéricos, tá? Os números com características semelhantes são agrupados em conjuntos numéricos. São eles os números naturais, os números inteiros, cada um é representado por essa letra, tá? Cada um tem sua letra para ser representado. Os números racionais, os números irracionais e os números reais. Professor, não tem como eu estar lembrando de todos esses conjuntos nesse momento. Não tem problema. Ao longo todo o PASP Júnior a gente vai estar vendo esses conjuntos, esses números. Beleza? E, né, inclusive, nessa aula a gente vai ver melhor também cada um deles. É bem simples mesmo. O primeiro deles, números naturais. Conjunto infinito de números, certo? Infinito, obviamente, né, porque não tem fim, que são inteiros e positivos, utilizados na contagem. Então, números naturais, pessoal, ele é representado assim. Ele inicia do 0, vai para o seu sucessor, que é o 1, depois vai para o sucessor de 1, que é o 2, e assim sucessivamente, sem fim. Inicia do 0. Então, o conjunto dos números naturais inicia do 0 e vai até o infinito. E os números que fazem parte desse conjunto são utilizados para contar e ordenar. Assim como eu tinha falado para vocês que para a gente saber a quantidade de números que estão aqui, a gente utiliza um número natural. Entendeu? Não tem como... vou explicar mais à frente os outros números. Mas não tem como ser um número negativo, por exemplo. Porque os números naturais vai do 0 ao infinito. E o número negativo não tem como ter menos 2 alunos nessa aula, por exemplo. Beleza? Vamos lá. Conjunto os números inteiros agora. Ele era os números naturais. Conjunto infinito composto por números que são positivos e negativos. Ou seja, os números inteiros, a diferença para os números naturais é que ele agora inclui os números negativos. Certo? Então, é exatamente o que diz aqui. Ó. Os inteiros negativos são escritos com o sinal de menos e os inteiros positivos apresentam um sinal de mais. O que isso quer dizer? Os números que não são negativos, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 0 na verdade é positivo nem negativo. Vamos contar a partir do 1. O 1, ele não possui esse símbolo de mais aqui, porque
já é entendido que possui esse sinal de mais. Então, quando tiver um número positivo, sem o sinal de menos, é porque ele já tem esse símbolo de mais, porque ele é positivo. E esses números são utilizados, por exemplo, no caso, os negativos, tá? Para indicar grandezas como a temperatura. Aí agora sim a gente utiliza os números negativos. Tem lugares que batem menos 2 graus Celsius, menos 50 graus, e aí pode ser representado por um número inteiro e por um número inteiro. Números racionais. Esse até eu vou dar um chat para ver quem sabe uma coisa que eu vou estar perguntando. Esse conjunto apresenta os números que podem ser escritos na forma de fração. Professor, não sei o que é uma fração. Só ter calma, pode confiar. Tenha calma. Beleza? E a gente também vai ter uma aula de fração, tá? Mas saibam de antemão que fração é nada mais que uma divisão, certo? Sendo A dividido por B, com B diferente de zero. Temos os seguintes elementos do conjunto. Alguém pode me dizer o que significa essa imagem aqui? O que essa imagem em branco está querendo dizer? Vou até olhar o chat agora. Eu posso tentar? Pode falar. Eu vou tentar só. Não sei se tá certo. Racionais igual a A sobre B. Aí A pertence aos inteiros, B pertence aos inteiros diferentes. Não, diferente não. Com asterisco, que significa menos, ausente o zero, né? Perfeito. A sobre B. Apagou a imagem. Opa. Eu acho que travou aqui. A sobre B. Saiu de novo. Saiu de novo. Saiu? Saiu. Aí. A sobre B. A pertence aos inteiros e B pertence ao Z, que é ausente do zero, né? Isso. Perfeito. E lá tem o asterisco. Acho que é isso. Isso mesmo, William. William está completamente certo, pessoal. Aqui sumiu para mim. Só um momento. Não está falando que é assim mesmo, pessoal. Agora foi. Aí. Pronto. Então, é exatamente como o William falou, tá? O conjunto dos racionais está dizendo o seguinte, é que todo número racional ele é representado por fração, como uma divisão de A sendo dividido por B. Então, esse E aqui, ao contrário, ele está dizendo que esse número A, lembrando que A, isso, exatamente, esse número A, ele pertence ao conjunto dos inteiros, lembra que B é o conjunto dos inteiros, e o B também pertence ao conjunto dos inteiros, porém, com exceção, esse asterisco, ele está, exatamente, ele está eliminando o zero. Por que não pode ser zero? Pessoal, tenham em mente o seguinte, não como haver uma divisão de um número por zero, certo? Isso não vai resultar em um número. Caso vocês sigam o curso de exatas, vocês vão entender que isso vai estar tendendo em uma parte restrita, tá? Vai estar tendendo a mas saibam que uma divisão de um número por zero não vai existir, beleza? Caso você se depare com algo dividido por zero, é igual a não existe, certo? Então, é basicamente isso. Os exemplos dos números racionais, quais são? O zero, ele pode ser representado por uma fração, tá? Qual fração seria? Zero dividido por 1. Zero dividido por 2
O zero poderia ser dividido por qualquer coisa. Aqui está a diferença, aqui está o x da questão. A gente pode dividir o zero por qualquer número, mas não podemos dividir nenhum número por zero. Ou seja, se o zero estiver aqui em cima, a gente pode dividir ele por qualquer coisa. Mas se o zero estiver embaixo, ou seja, se o b for igual a zero, não existe. Beleza? Então, o número 1 meio, que dá mais que 1 dividido por 2, é uma fração. 1 terço, o 2 também pode ser representado como uma fração. A fração pode ser 2 dividido por 1, tá? Ou então 4 dividido por 2, dá a mesma coisa. E assim sucessivamente. Tenham em mente que os números racionais são quaisquer números que podem ser representados por uma fração de números inteiros. Com b, o número de baixo, sendo diferente de zero. Certo? Olha a hora. Beleza. Alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou tomar uma bolachinha aqui. Tudo certo, né? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Não tem como estar vendo. Então, se tem alguma dúvida no chat, por favor, falem. Eu não tenho como ver. Então, tá passando. Os números racionais podem ser números inteiros, decimais, exatos ou dízimas periódicas. Ou seja, um número inteiro pode ser representado por uma fração, logo, todo número inteiro ele é um número racional. Tá? Decimais exatos podem ser representados. Tá? Como assim exatos? Por exemplo, 2,5 ou 2,5. Ele é um decimal exato. A gente tem que representar por uma fração. Mas o número π, por exemplo, caso vocês não conheçam o número π, ele vale 13,14, 15 e assim sucessivamente. Ou seja, um número que não tem fim. Então, não é um número decimal exato. Por que decimal? Porque ele possui uma vírgula. 2,5. Isso se chama decimal. Porém, o número π, ele não possui fim. Ele é decimal, mas não possui fim, tá? Ou dízimas periódicas. O π, ele não possui fim e também não possui um padrão. Entendeu? Se ele fosse 3,14, 14, 14, 14, ele teria um padrão. Então, seria uma dízima periódica. Certo? Barulho externo que eu falei para vocês. Mas a gente vai seguir assim mesmo. Fazer o quê, né? Agora, um outro conjunto que é os números irracionais, representado pelo i. O conjunto dos números irracionais reúne os números decimais, que são aqueles números que eu falei para vocês, que possuem vírgula, infinitos, periódicos. Ou seja, lembra do número π que eu falei para vocês? Ele não é periódico, ele é um número decimal e não é periódico. Logo, ele é um número irracional, certo? Portanto, esses números não podem ser representados por frações irredutíveis. Alguns exemplos de números racionais. Então, aqui está a raiz de 2, que é igual a isso aqui. Vocês podem ver que não é um número periódico, tá? Porque, ó, depois vem 4, 1, 4, 2, não tem uma sequência, certo? São números quase aleatórios. Não tem como representar isso por uma fração. Então, é um número irracional. Assim como raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, o próprio π, que eu falei para vocês, tá?
Então, todos esses números não podem ser representados por uma fração, logo, eles são irracionais. E agora vem os números reais. Os números reais correspondem à união dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. O que isso quer dizer? Todos os números que a gente viu anteriormente, todos eles são números reais. Então, o número natural, ele é um número real. O número inteiro, ele é um número real. O número racional, ele é real. E o irracional também é real. Tudo isso faz parte dos números reais. Que número, então, Jadson, não pode fazer parte dos números reais? Raiz de um número negativo. Se você, por exemplo, tiver raiz de -2, isso não é um número real, tá? A gente não vai estar aprofundando sobre isso, o conteúdo, mas saibam que se vocês verem uma raiz negativa, raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de um número negativo não vai ser um número real, vai ser um número complexo. Até o momento é o que vocês precisam saber. Para passar até no internacional. E aqui está uma visão geral daquilo que eu tinha falado para vocês. Com esse diagrama aqui, vocês entendem o que eu tinha falado. Então, todo número natural, ele é um número inteiro, ele está dentro do conjunto dos inteiros, certo? Vocês podem ver que esse N aqui, essa parte amarela, está dentro. O laranja, acho que é mais laranja, está dentro da parte azul, que é os inteiros. Todo número inteiro, ele é um número racional, que foi o que eu também havia falado para vocês. E aqui está os irracionais, né, que ele está fora desses outros três conjuntos, mas ele está dentro dos números reais. É aquilo que eu falei para vocês. Todos esses quatro conjuntos que eu tenho falado, eles fazem parte dos números reais. E aqui fora dessa parte roxa, tem os complexos, tá? Que são as raízes quadradas negativas que eu tinha falado para vocês. Tudo certo? Alguma dúvida? Acredito que não. Mas, lembrando, pessoal, qualquer dúvida, fale, certo? Não deixem para depois, tá? O momento é agora. Esse momento aqui é para a gente aprender, porque a gente tem dúvidas. Não existe dúvida boba. Ah, essa dúvida é boba, não vou tirar. Não existe isso. Dúvida é dúvida, certo? E a gente passou um pouco pela o que são os números, um pouco da história dos números, passamos pelos conjuntos dos números, tá? E agora vamos ver as operações matemáticas que podem ser feitas com estes números. Então, as operações matemáticas básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão. E nada de novo, certo? Acredito que todo mundo aqui já tenha visto essas quatro operações básicas, certo? E mais à frente vocês vão ver que possuem outras operações, que são a radiciação, a potenciação, que vocês vão ver mais à frente das aulas, mas as operações básicas são essas quatro. Sabendo essas quatro, vocês podem estar passando para as outras, certo? Aprendendo as outras operações das próximas aulas. E vamos para adição e subtração. Dá uma pausa aqui e olhar. Beleza. A adição é a operação matemática que reúne objetos que possuem a mesma natureza, já que estão em dois grupos distintos. Mas que estão em dois grupos distintos. Exemplo. João possuía uma caixa com 12 lápis de cor. Quando chegou em casa, ganhou de seus pais uma nova caixa com outros 12.
Agora ele possui 24 lápis de cor. Por quê? Nesse caso, como haviam 12 lápis de cor, e ele ganhou mais 12 lápis de cor, a gente pode somar esses lápis de cor, certo? Se ele possuía 12 lápis e ganhou mais 12 lápis, ele agora possui 24 lápis. Se fosse, por exemplo, 12 lápis mais 12 canetas, não teria como a gente fazer essa simplificação, essa soma, entendeu? Não seria 24 lápis e canetas. Entendeu? Só ficaria 12 lápis mais 12 canetas. E agora a subtração. A subtração é a operação matemática que retira elementos da mesma natureza de um grupo. Ou seja, aquilo que eu tinha falado para vocês. Se a gente soma lápis com lápis, a gente também subtrai lápis com lápis. Certo? E aqui dá um exemplo. Se João resolvesse dar 4 de seus lápis a um amigo, João ficaria apenas com 20. Porque se ele possuía 24 lápis e ele dá 4 lápis, ou seja, ele perde 4 lápis, essa subtração vai ser igual a 20. 24 menos 4 será igual a 20 lápis. Certo? Então, subtração é a operação inversa da adição. Beleza? Eu fiz uma soma. Não sei se está correta. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a subtração e ver se dá o valor inicial. Se sim, é porque a subtração está correta, a adição estava correta. Beleza? Aí até aí, acredito que não seja nada algo de novo. Tudo certo? Uma água aqui. Beleza? Vamos para propriedades da adição. Primeira propriedade. A ordem em que dois números são somados não altera o resultado da soma. Matematicamente, se eu somar primeiro um número A, lembrando, tá? O A e B são números. Posso somar o A com o B, assim como eu posso somar B com o A, que vai dar a mesma coisa. Certo? Então, essa propriedade é chamada de comutatividade. Se eu posso somar um número com outro, e o resultado dessa soma vai ser igual ao eu somar outro número com o primeiro, esta propriedade, a soma, ela possui a propriedade de comutatividade. Opa. Segunda propriedade. Em uma soma de três números, A, B e C, se a gente somar primeiro o A com o B, para depois somar com o C, vai ser a mesma coisa que a gente somar primeiro o B com o C, para depois somar com o A. Beleza? Basicamente, podemos somar primeiro dois números, depois o outro, ou a gente soma outros dois números com o primeiro. O resultado será o mesmo. E o nome dessa propriedade é chamada de associatividade. Essas propriedades, pessoal, de compatibilidade, associatividade, vocês vão ver em outras operações matemáticas, certo? Dúvidas? Acredito que não. Terceira propriedade da adição. Existe um número chamado de elemento neutro, nesse caso o zero, que não influencia o resultado. O que isso quer dizer? Se eu em uma adição um número com um elemento neutro, o resultado dessa soma tem que ser o número, certo? Nesse caso, o elemento neutro é o zero. Mas,
A gente vai ver mais à frente, na multiplicação, que o zero não é elemento neutro da multiplicação. Por quê? Se eu multiplicar zero com 5, o resultado vai ser zero, certo? Ou seja, altera o número. Porém, se eu multiplicar 5 com 1, vai resultar em 5. Então, isso não alterou o valor da multiplicação. Então, o elemento neutro da multiplicação não é o zero. Certo? A gente vai ver mais à frente. E a quarta propriedade é, para todo número x, começou a ter letra. Calma, 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 calma. Só ter calma. Confia. Confia no professor, confia no Jackson. Existe um número x, pode ser um número qualquer. Existe um número menos x, que a soma entre eles será igual a zero. O que ele está dizendo é que se eu tenho um número, vai ter um posto desse número, que se eu somar os dois, vai resultar em zero. Seja qual for o número. Certo? Se eu tiver o número 2, o oposto do 2 vai ser o menos 2. Se eu somar 2 com menos 2, vai resultar em zero. Ah, já por que você soma 2 com menos 2? Porque eu estou fazendo uma adição. Porém, devido ao número negativo, ou seja, menor que zero, a gente poderia também fazer a multiplicação de 2 menos 2. Beleza? E algumas regrinhas para quando vocês forem fazer uma adição, certo? Se os sinais dos números forem positivos, ou seja, 2 mais 4, os dois são positivos, tá? Aqui na frente tem um mais, como eu tinha falado para vocês. Então, o resultado da soma será um número positivo. 2 mais 2 mais 4 será igual a 6, positivo. Segunda regra. Se os sinais dos números forem negativos, o resultado da soma será negativo. É aquilo que eu tinha falado. Tem um número negativo e eu adiciono com o outro número negativo. Se ambos são negativos, a gente conserva o sinal, nesse caso é negativo, e efetua a soma entre somente os números. Se eu devo R$ 2, ou seja, já tenho menos R$ 2 e devo mais R$ 2, eu acabo devendo ao todo R$ 4. Fico com um saldo negativo. Se os sinais dos números forem diferentes, devemos diminuí-los e manter o resultado no resultado o sinal daquele que possui o maior módulo, ou seja, aquele que é maior independente do sinal. Muito texto, Jackson. Não entendi. Relaxa. Relaxa, relaxa. É o seguinte. Ele está dizendo aqui, em uma soma, em uma adição entre números com sinais diferentes, vocês podem ver que aqui é o mais e aqui é o menos. O que a gente faz? A gente conserva o sinal do maior número, que nesse caso o maior número é o 4. 4 ele é maior que 2. Então, a gente conserva, tá, o sinal de menos e efetuamos a subtração normalmente, de 4 menos 2, que vai ser igual a menos 2. Fazendo analogia ao dinheiro, novamente, se eu tenho R$ 2 e tenho uma dívida de R$ 4, eu ainda acabo devendo R$ 2. Ainda fica um saldo negativo. E, assim como, a gente pode ver que o 4 é que o 2, então a gente mantém o sinal do maior número, que é o 4, e fazemos a subtração normalmente, de 4 menos 2. Vai ser igual positivo. Se eu tenho R$ 4 e devo R$ 2, eu ainda fico com saldo positivo. Certo? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Pessoal, é bom. Pronto.
Pronto, saindo da adição e da subtração, vamos agora para multiplicação e divisão. A multiplicação é entendida como uma sequência de somas em que as parcelas são números iguais. Ou seja, estou somando aqui o número 4 com o número 4, são parcelas iguais, tá? Aqui 4 é igual a 4. E essa soma, ela pode ser feita a partir de uma multiplicação. Como assim? A multiplicação substitui a notação da soma pela seguinte. Se eu tenho 8 parcelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parcelas, eu posso fazer a multiplicação de 8 parcelas por 4, já que são iguais. Tá bom? Como são iguais, eu posso fazer isso. Se tivesse um diferente aqui, eu não poderia fazer com todas essas parcelas. Então, essa soma vai ser igual a 32, assim como a multiplicação de 8 por 4 será igual a 32. Certo? E 8 é o número de parcelas, como eu tinha falado para vocês, e 4 é o número que está sendo somado. Então, se aqui fossem, no lugar do 4 fosse o 3, a gente teria 8 parcelas de 3. Faríamos a multiplicação de 8 vezes 3, que seria igual a 24. Podemos definir a divisão, agora já estamos na divisão, tá? Podemos definir a divisão como operação inversa. Assim como a adição ela é a operação inversa da subtração, assim também ocorre entre a multiplicação e divisão, uma é o inverso da outra. Então, 32 objetos divididos igualmente em 8 partes. Cada parte ficará com 4 desses 32 elementos. Ou seja, se eu tenho 32 lápis e divido por 8, eu vou ter 4 partes iguais de lápis. Eu vou ter 4 parcelas com 8 lápis cada uma. Beleza? E as operações multiplicação e divisão são inversas, como eu havia falado, assim como a adição e a subtração. Toda operação matemática tem o seu inverso. No caso da adição, a subtração. No caso da multiplicação, é a divisão. Certo? Dúvidas? Beleza. Assim como a adição e subtração possuem algumas propriedades, a multiplicação e a divisão também possuem. Certo? Eu acho que está errado aqui. Não, tá certo. Primeira propriedade. A ordem em que os fatores são multiplicados não altera o resultado do produto. Olha a comutatividade de novo. Eu multiplicando A por B não vai ser diferente, ou seja, vai ser igual de eu multiplicar o B por A. Se eu mudo a ordem, e o resultado é o mesmo, essa operação ela possui a propriedade de comutatividade. Beleza? E em uma multiplicação que envolve 3 números, multiplicar os 2 primeiros e depois o último tem o mesmo resultado que multiplicar os 2 últimos e depois o primeiro. Novamente, a gente já viu a associatividade, né? Que se eu multiplicar primeiro o A e o B, para depois multiplicar com o C, vai ser igual eu multiplicar o A, primeiro o B e o C, para depois multiplicar com o A. Então, a multiplicação, ela também possui a comutatividade e a associatividade, certo? Para ficar mais gravado na mente. Comutatividade, se eu inverto a ordem. A ordem da ação.
E associatividade é se eu fizer primeiro a operação entre dois números, depois com outro, vai ser igual a eu fazer a operação com outros dois números e depois com o primeiro. Até aí tudo tranquilo, né? E novamente, A e B e C são quaisquer números, certo? Terceira propriedade. Existe um elemento, nesse caso o número 1, olhem bem. O elemento neutro na adição era o zero, porque não alterava o valor de A. E no caso da multiplicação, o número neutro é 1, porque ele não altera o valor de A. Então, chamado de elemento neutro que não influencia o resultado de uma multiplicação. Se eu multiplicar o A por 1, a gente sabe que é a mesma coisa de eu multiplicar o 1 por o A, vai ser igual a A. Se eu coloco um zero, por exemplo, A vezes zero vai ser igual a zero. Então, altera, influencia no resultado da multiplicação. Quarta propriedade, para todo número, existe um elemento inverso e a multiplicação de um número pelo inverso resulta no elemento neutro. Novamente, não consegui compreender, porque você leu muito rápido já. Você tem que ler mais devagar. É o seguinte, ele está dizendo que um número, ele possui um inverso, que a multiplicação entre eles vai resultar em 1. Certo? Se eu pegar o 2, o inverso de 2 vai ser 1 sobre 2. E se eu multiplicar esses dois números, vai resultar em 1. Como vocês podem ver, aqui essa barra significa divisão, tá? É uma fração. E esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero. Porque, como eu já expliquei para vocês, não pode ter uma divisão de um número por zero. Ele não existe. Certo? E, assim como na adição, na multiplicação também possui umas regras para a operação. Tá? Só que é mais simples que a da adição. Por quê? Em uma multiplicação de sinais iguais, o resultado vai ser um número positivo. Como podem ver aqui no exemplo, o sinal são iguais dos dois números. Então, vai ser positivo. Se fosse 2 vezes 4, seria positivo do mesmo jeito, porque os dois são positivos. Já quando a multiplicação for entre números com sinais diferentes, nesse caso, o 2 é negativo e o 4 é positivo. Então, o resultado vai ser um número negativo. Certo? Se eu tenho menos 2 vezes 5, o resultado vai ser menos 10, porque ambos os números possuem diferentes sinais. Se forem iguais, independente de quais sejam, se forem iguais, vai resultar em um número positivo. Dúvidas? Tudo tranquilo, né? E ainda temos uma outra propriedade. Essa propriedade ela envolve multiplicação e ao mesmo tempo. Assim como poderia envolver uma divisão e uma subtração. Certo? Ou seja, essa propriedade ela serve tanto para a multiplicação como para a divisão. Certo? E aqui pode ser tanto uma adição como uma subtração. E essa propriedade é o seguinte: se eu tenho um A que multiplica B mais C, se for um B, se for uma soma ou uma adição, uma subtração, a gente vai usar essa propriedade. Que qual é essa propriedade? Que é o A multiplicado com o B mais o A multiplicado com o C. Essa propriedade também é conhecida como chuveirinho, né? Faz o chuveirinho. Na verdade, a gente está fazendo essa distributiva, que é A vezes B mais o A mais C. Certo?
Se vocês souberem todos os números, vocês podem somar esses dois números aqui, dentro do parênteses, para depois multiplicar com A, certo? Mas também dá o mesmo resultado se primeiro multiplicar o A com B e somar com A vezes C. Bem tranquilo, pessoal. Jackson, você falou algumas propriedades aí, mas não tem como eu lembrar de tudo. Tenho certeza. Assim que vocês fizerem os exercícios, vocês vão ter isso em mente que não vão nem sentir. Entendeu? Vocês não vão se esforçar para lembrar das propriedades. Porque vocês já fizeram uma quantidade de exercícios o suficiente para entender essas propriedades. Realmente pode ser que um pouco mais abstrato, né? Vocês somente vendo as propriedades enquanto eu mostro o slide, mas tenho certeza, assim que vocês fizerem os exercícios, é algo muito simples. Se não gravar isso, ó, primeiro. Aqui estão as referências, tá, da aula. E agradeço a presença de todos e de todas. Eu gostaria que vocês permanecessem, tá, para que a gente tirasse uma foto. Pode ser? Quem puder ligar a câmera, agradeço de coração. É uma foto bem simples mesmo, tá? Bem rápida. Pode ser? Olhar um pouco chato também enquanto isso. Gente, enquanto isso também, só um avisozinho, tá? Nós temos a sala do Google, sala de aula, né, para a gente colocar os assuntos, e aí a gente vai disponibilizar o slide, né, como eu falei para vocês, vai ter a lista de exercícios, e também na quarta-feira a gente vai ter uma aula, como videoaula, né, só de exercícios. E lá vocês vão poder visualizar direitinho, né, o passo a passo do conteúdo. E, além disso, a gente vai colocar nos grupos de vocês da tutoria o link para acessar a sala, tá? Do Classroom. Acho que a gente colocou aqui também. Deixa eu só pegar novamente, tá bem? E aí vocês acessem, porque o material vai estar por lá, né? Tudo direitinho. Vou colocar aqui novamente e a gente vai colocar no grupo de tutoria. Qualquer dificuldade que vocês tiverem de acessar, avisem para a gente, tá? Pode falar no grupo da tutoria que a gente vai estar ajudando vocês. Esse é o código da turma. A aula vai estar disponibilizada pelo Google Sala de Aula, né? O Google Classroom, tá certo? Aí a gente vai disponibilizar essa aula de hoje, vai disponibilizar a aula de exercícios também, e aí a gente sempre, nos grupos de tutoria, a gente vai estar sempre tirando dúvidas de vocês nas questões, tá bem? Então, não achem que o exercício a gente tem que entregar, só entregar, sabe? Se tiverem dificuldade na lista de exercício, vocês devem, na verdade, né, chegar para a gente e informar a dúvida. Então, não mande a lista de exercício com dúvida, né, para a gente corrigir depois. Não. Podem antes perguntar, dizer que não entendeu, a gente vai ajudar, a gente vai mostrar como é que faz também, né, vai mostrar exemplos para que vocês possam entender direitinho, tá bem? Acho que é isso dos avisos, né? Sim, outra coisa. A lista de exercício, tá? Ela vai ser encaminhada hoje para vocês e vocês vão ter até o próximo sábado para responder, tá bom? Então, prestem atenção no prazo. Vocês vão ter o sábado à noite, né? Tipo, o sábado todo, na verdade, para entregar. A gente ainda aceita até o domingo, mas não pode passar disso, tá bom? Isso, chama PSP Júnior. Tá bem? Então, se atentem ao prazo da lista, até mesmo para não acumular, né? Então, até o próximo sábado, vocês vão ter para responder essa lista.
Na quarta vai ter a videoaula de exercícios, que vai mostrar também questões parecidas com a da lista, né? Também como é que faz, para que vocês possam ter uma base. E estaremos disponíveis a semana toda para vocês no grupo da tutoria, tá bem? Qualquer dúvida, podem perguntar também agora que a gente responde. Exatamente. Até porque, pessoal, o objetivo é que vocês aprendam, entendeu? A gente não quer que vocês entreguem, não é que a gente não queira que vocês entreguem, mas o objetivo é que vocês entreguem porque vocês aprenderam, entendeu? Tudo. Olha, vou dormir pensando nesse elogio. Obrigado, mais meu Deus. Então, pessoal, bora tirar a foto. Eu vi que uma pessoa ligou a câmera. Minha dúvida era se disponibilizar o slide, mas a Ana já respondeu. Beleza, isso é exatamente isso. A gente vai disponibilizar o slide também. O William vai sair. Tranquilo, mas daqui a pouco eu volto. O William, na verdade, já está finalizando, entendeu? Agora é só um momento para a gente tirar uma foto. Para vocês ficarem famosos. Aparecer no Insta do Paes, no Insta do Pet. É aparecido no Insta. E aí? Moral demais. Né? Pronto, eu vou tirar a foto então, pessoal.